meu nome é Bruna, assim, eu sou de Araçatuba, estado de São Paulo. É uma cidade perto de Dracena, né? É mais ou menos 1h30, 2 horas. E eu sou primeira turma, né, lá. Então, acabei prestando por indicação de colegas mesmo, que já estudavam na Unifadra, não na medicina, mas em outras áreas. E acabei prestando, passei. E minha trajetória foi muito bonita, assim. Eu gosto muito de lá, de Dracena, tive ótimos professores, os estágios que eu tive aprendi muito. E reflete hoje em dia, né, no meu profissional, porque me sinto preparada, assim, quando eu saí para trabalhar mesmo, né, para entrar no mercado de trabalho, me senti preparada. Eu morava em Araçatuba com os meus pais, né, e aí fiz cursinho em São Paulo para poder entrar na medicina, então eu morei 1 ano fora, e aí depois voltei e acabei passando em Dracena. Por mais que Dracena seja uma cidade menor, né, mas tinha tudo o que eu precisava, né, tinha meus colegas, que a gente sempre ficava bastante juntos, assim, não me sentia sozinha. Eu aproveitava as férias, né, para poder fazer estágios tanto fora. Eu fiz o pronto-socorro adulto, né, que até então eu não sabia que eu queria pediatria. Aí eu acabei fazendo estágios fora, tanto em pronto-socorro, que é o que eu mais tinha medo, assim, né, de formar e não saber atender uma emergência ou algo do tipo. E fora isso, estágios mais específicos. Eu fiz também na pediatria em si, né, em Presidente Venceslau, que é onde nosso campo de estágio, né, que era na época. E foi complementando, estágio por estágio. No final, a gente acaba passando nos últimos 2 anos da faculdade, né, em estágios em hospitais, unidades básicas de saúde, para poder aprender mais na prática, né? Hoje em dia, a maioria das faculdades atuais, assim, que abriram depois de um certo tempo, são PBL. É uma metodologia que instiga mais, né, a gente a aprender. Porque livro, só se você de ficar apenas ouvindo, né, a passividade, né, de ouvir, só acaba que a gente não grava muito. E aí você se questionando, né, conforme as dúvidas forem aparecendo, eu acredito que seja um método bom para a gente ir fixando melhor a matéria, assim. Porque, né, tem vários estudos que mostram que é melhor para o aprendizado, né, e você também tem um tempo na sua escala para você conseguir estudar sozinho, né? Então não é só o que você ouve, é o que você consegue aprender sozinho. A residência em si, né, ultimamente está muito concorrida porque está formando muitos médicos, né? Então eu acho importante ter essa especialidade depois, né? E eu acabei estudando esses 2 últimos anos da faculdade, focado para passar na residência, né? Então eu acabei passando em 4 no total, né? 4 residências, sendo 2 estaduais e 2 particulares. E aí depois de estudar mesmo onde que era o melhor, aí eu vim para cá, na Estadual de Londrina, pensando mais no futuro mesmo, né? De poder sair uma pediatra bem formada, com uma experiência e podendo dar o melhor, né, para os pacientes no futuro. A residência tem diversas formas, depende da instituição. Aqui a gente presta a prova, que é uma prova escrita, objetiva, e aí depois, se você atingir uma certa pontuação, aí você vai para a segunda fase, que é o currículo, né? Aí você envia o currículo, não tem entrevista aqui, tá? Mas dependendo do currículo e da prova, aí você pontua, né, certa classificação. A prova aqui é bem difícil, assim, acaba selecionando bem, assim, quem passa. Eu acabei decidindo mais no final, assim, da graduação. Eu estava em dúvida entre anestesiologia e pediatria. Mas eu gosto muito de criança e achava que eu não ia gostar tanto igual eu estou gostando. Assim, a cada dia que passa eu tenho certeza que é isso mesmo. É bem, assim, gratificante mesmo. Aí eu saio pediatra, aí eu tenho a opção de fazer uma sub, né? Dentro da pediatria eu posso me especializar ainda mais. Mas aí eu quero fazer, mas eu ainda não sei a área. Eles consideram histórico escolar, né, as notas que, né, a gente tirou durante a graduação, estágios extracurriculares, se a gente fez estágio na área, participação de congresso, publicação de artigo,
Tudo isso entra nessa pontuação, né? E a Unifadra, assim, na minha formação foi muito boa, assim, porque eu tive muito acesso a congressos, eu consegui publicar artigo, então eles deram bastante abertura para essa parte também. Aí deu para tirar uma nota boa, assim. Tem, além dessa parte prática mesmo, a parte teórica, né? De você também estar na área que você escolheu, né? Na pediatria, se eu publiquei alguma coisa. Inclusive, o meu TCC foi sobre cardiopatia em síndrome de Down, relacionado com a pediatria em si. E engraçado que eu até, quando eu decidi fazer esse TCC, eu não sabia que eu queria pediatria ainda. Então, no final, acabou dando tudo certo. Então, eu fiz o internato na Santa Casa de Dracena e na Santa Casa de Presidente Venceslau. Aí a gente tem a opção de fazer o externo, né? Um período de 6 semanas fora. E aí eu fiz em anestésio e na FAMEMA, em Marília. Daí eu fiquei 6 semanas lá e acrescentou bastante também, né? Que a gente tem contato mais para a área hospitalar, que é o que eu gosto. Eu prefiro, assim, do que parte ambulatorial, de consultório, eu prefiro mais hospital, assim. Então eu tava bem feliz lá, porque eles dão essa opção, né, da gente fazer o estágio fora. Aí a gente tem que correr atrás da documentação. Então, primeiro eu tenho que ver se eles me aceitam e a Unifadra também tem que liberar. Aí foi tudo em conjunto, assim. Porque, assim, eles te dão, né, a oportunidade. Daí vai de você acatar ou não. Então, eu penso em fazer essa sub, né, só que ainda não sei o quê. Já pensei em cardiologia pediátrica, mas também na parte de neonatologia. Mas ainda não é nada fixo, assim, então tem mais uns anos aí pela frente. A residência é, assim, um mundo bem à parte, assim, do que a gente está acostumado na graduação mesmo. E aqui a gente trabalha mesmo, assim, a gente que vai atrás, a gente que atende, a gente que está supervisionando, e a gente aprende muito na prática, assim, né? Então, do começo do ano para cá, eu acredito que evolui muito, assim, e a gente passa por várias cadeiras. Passa por ambulatório, passa pela maternidade, passa pela parte da neurologia pediátrica, passa pela enfermaria. E aí, conforme os anos forem passando, aí a gravidade vai aumentando. Então, ano que vem eu já passo na UTI, e aí no terceiro ano no Hospital do Câncer. Então, vai dependendo, assim, do estágio que a gente tá. Aí tem os plantões, né? Plantões noturnos, que é obrigatório a gente fazer. E aí no pronto-socorro, né? Do pronto-socorro infantil. E aí a gente sempre tá entre um R1, um R2 e o chefe. A gente nunca tá sozinho, sempre supervisionado, assim. E aqui, por ser um hospital terciário, né? Um hospital escola, chega bastante casos diferentes, assim, né? Então eu tô gostando bastante. A gente ganha uma bolsa, né? Por mês, porque a gente, além de estar aprendendo, a gente trabalha, né? Mas é igual em Dracena mesmo. Lá a gente tinha oportunidade de fazer muitas coisas, procedimento, né? Porque não tinha ninguém acima, né? Então a gente acaba fazendo tudo. Aqui não, aqui é meio que uma hierarquia mesmo. Tem o R2, o R3, então vai de ano por ano, né? A gente conseguir fazer esses procedimentos. Mas como é um hospital grande, assim, acaba tendo bastante. Então a gente nunca fica sem fazer nada, mas conforme for, né, passando os anos, a gente vai fazer cada vez mais. Porque aqui chega o caso que ninguém conseguiu resolver antes, né? Então aquela síndrome diferente, que ainda ninguém viu, algum problema cardiológico, tem muita cetoacidose diabética em criança que eu nunca imaginava que existia, assim, tão frequente, né? Então são os casos diferentes que a gente tem a oportunidade de ver, mas também a gente tem a oportunidade de ver os casos mais simples, que é mais do cotidiano, que a gente provavelmente vai pegar em consultório mesmo, né? É diferente, assim, mas fazendo lá, a gente já tem uma noção de como que é os passos, né? Porque a gente acaba sempre fixando na cabeça o que você tem que fazer primeiro, o que não. E aí, apresentando lá no manequim, nas aulas onde não tá numa cena real, né, que você não fica nervoso, é bem melhor para aprender. Porque às vezes, né, no dia a dia ou ao vivo ali, você fica tão nervoso com a situação que você não consegue fixar direito, né? Então eu acho uma boa tática, né, igual eles fazem. Dracena, né, foi a base para eu ter chegado aqui, né, então eu sou muito grata por todos os professores, por todo o estágio, por tudo que eu vivi lá. Com certeza tem uma grande parte
uma responsabilidade muito grande de eu estar aqui também. Além de eu ter estudado, né? Além de tudo, Dracena foi muito importante, assim, para eu ter chegado aqui.